Olá, eu sou o Budói, sejam bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estou aqui com o ACP, Executivo de Tecnologia da Informação do Grupo Ânima, e nós vamos falar sobre a evolução da tecnologia de informação. Como que é algo que saiu do back-office, como que é algo que saiu das áreas de negócio. Falando em contabilidade, administração, processamento de dados, tomou aí o protagonismo das áreas de negócio. CP, você pode se apresentar, por favor? Claro. Primeiro, eu queria agradecer, obrigado Taking aí pelo convite, é sempre bacana ter essas conversas, esses bate-papos. Bom, eu sou um cara da área de tecnologia há bastante tempo, já são 38 anos trabalhando em tecnologia, então eu gosto de falar que eu consegui observar essa evolução que você comentou, né? De quando ainda éramos uma área essencialmente lá do fundo do andar, lá do cantinho do andar, para agora, onde tecnologia está no vocabulário de qualquer executivo, de qualquer empresa, de qualquer setor. Tá? Eu já passei por vários setores, eu trabalhei muito tempo no setor financeiro, mas já também trabalhei no setor da indústria, no setor de consultoria e estou no setor de educação há mais de 9 anos. Né? Então, acho que também isso é bacana para observar os diferentes tipos de uso que a tecnologia tem nesses diferentes setores. Legal, ACP. Isso que você comentou da sua jornada profissional, né? Eu sempre falo que uma das coisas que eu mais gosto com o que eu trabalho é realmente poder estar trabalhando, estar conversando, estar entendendo modelos de negócio diferentes, né? E eu acho que a inovação fala muito sobre isso, né? Você conseguir aplicar conceitos de outras áreas, de outros segmentos, né? Onde você está hoje. Então, por exemplo, uma solução de fidelização que você vê no mercado farmacêutico, de repente aplicar no mercado de um outro tipo de varejo em algum outro momento, né? E você vai compondo, assim, eu acho incrível. E como dizem, né? Nada se inventa, né? Nós formamos ali uma nova composição das coisas. Então, eu acho muito bom. E o que você comentou também dessa evolução, né? Então, acho que a gente vai falar muito sobre isso, né? No começo, estávamos lá dentro de um CPD, estávamos lá praticamente concorrendo para usar o terminal como um digitador, né? Chegando lá para poder escrever um código, fazer algum movimento. E era muito, não vou dizer sofrido, mas era muito custoso, levava muito tempo, demorava muito. Por mais que fosse algo talvez mais seguro, mais confiável, até porque era mais caro de você desenvolver software, né? Ao mesmo tempo, a velocidade nem se compara com a velocidade que você tem hoje num ciclo de desenvolvimento, num deploy, etc. Né? Me fala um pouco da sua experiência, então, desde lá, de como que você começa a ter essa experiência, mas principalmente puxando para hoje. E a gente começar a falar aqui sobre tecnologia de negócios, né? Onde que a TI começa a tomar esse protagonismo. Se eu for tentar fazer um exercício de história, né, eu começo a trabalhar no meados dos anos 80, né, do meio para o fim dos anos 80. E a tecnologia, até por uma questão do país, o nosso país na época que teve reserva de mercado e impediu que a gente tivesse acesso ao que existia já de mais moderno, né? A gente tinha um atraso para ter acesso às coisas. Nessa época, tecnologia significava mainframes. Mainframes eram caros, isso já fazia com que nem todas as empresas pudessem ter. Então, eu acho que assim, talvez a primeira barreira que a gente consegue quebrar para esse processo evolutivo é com o surgimento dos PCs, né, os personal computers, que as empresas adotaram, custos muito menores, né, no final dos anos 80, começa a se popularizar um pouco mais, começa a permitir com que eu gosto de usar a palavra que a tecnologia se democratizasse, que você saísse do aquário, né? A gente trabalhava em aquário, né? Essa área de tecnologia era uma área essencialmente de especialistas, de gente meio louca, né? Assim, a gente era percebido como gente meio maluca ali, né? Não mudou tanta coisa. Não mudou muito, né? Não mudou muito, mas hoje tem mais louco por aí, né? E eu acho que quando os PCs surgem e são adotados nas empresas, nas corporações, essa democratização começa a criar esse movimento todo. Naturalmente, o custo cai, a reserva de mercado no país cai também, né, no início dos anos 90, e aí a gente começa a ter o acesso e esse delay que existia entre o que saía fora do Brasil e o que chegava aqui também começa a encurtar. Então a gente começa a ter mais acesso rápido às coisas que vão surgindo. E eu acho que isso é talvez o primeiro grande movimento para acontecer essa evolução do que a gente está falando. Não, você tocou no termo democratização, né? Em algum momento da história alguém falou, né? Para que as pessoas precisam de um PC? Né? Para que as pessoas vão precisar de um computador em casa? Hoje, aliás, talvez se você pegar um jovem de
12 anos, 13 anos, não tenha nem ideia do que é realmente um PC, talvez, né? Do que é um computador pessoal. Porque hoje todo mundo tem um celular na mão, sim. Hoje a vida é diferente. É muito mais poderoso, né? Do que qualquer mainframe da época que eu comecei a trabalhar. Certamente esse jovem deve já ter visto tablets, né? Eu já me pergunto se talvez esse jovem tenha tido contato com um notebook, quiçá um computador mesmo, um desktop, etc. Eu já diria que provavelmente um jovem de 11, 12 anos hoje não tenha tido contato com um PC, com um computador. Já faz parte da evolução. E é interessante, mas é interessante perceber isso. Eu faço até uma analogia. Eu tenho 2 filhos que já são adultos, né? Estão com 20 e poucos anos, já são adultos. E eu fiz uma comparação com eles, dizendo que um computador para eles era mais ou menos o que foi uma geladeira para mim. Quando eu era criança, tinha uma geladeira na minha casa, na casa dos meus avós, na casa dos meus parentes, dos meus amigos. Toda casa tinha uma geladeira. Eu não conseguia conceber a ideia de que não tivesse geladeira, né? Até a hora que eu comecei a entender um pouco melhor e perguntar coisas e descobri que não tinha tanto tempo que as geladeiras tinham se popularizado, que elas tinham conseguido se tornar acessíveis para a classe média possuir, né? Meu pai falava assim, eu não tinha geladeira na minha casa, né? Não era assim, não era... A mesma coisa aconteceu com os meus filhos em relação a computadores, né? Quando eles cresceram, quando eles nasceram, já tinham um computador lá em casa. E na casa dos amigos deles, e assim por diante, né? Então, na cabeça deles sempre existiu. Quando eles começaram a entender um pouquinho melhor, eles perceberam, não faz tanto tempo assim, né? É claro, a evolução agora acontece de uma maneira muito mais rápida, os ciclos são muito mais curtos. Mas eu acho que é um pouco por isso, né? Essa juventude que você está dizendo aí, dos adolescentes, vamos dizer assim, um PC já é algo pré-histórico, né? Eu acompanho bastante, né? Hoje a gente fala, né? Tipo, quando alguém vê um disquete, por exemplo, faz aquele velho comentário do meme, né? Tipo, fez uma impressão 3D do botão de salvar, né? Ou quando alguém fala assim, me liga. Isso aqui já não faz mais sentido nenhum, né? Como assim me liga? Tipo, então as coisas realmente mudam. É o que você falou, essa velocidade, né? Que as coisas vêm num nível exponencial, tipo, mudando. Gerações, do ponto de vista bíblico, são 20 anos, que é quando provavelmente uma pessoa tem condições de seu filho ter um outro filho, né? Então a gente faz esse cálculo um pouco matemático, né? Cara, hoje quando uma criança nasce 2 anos depois da outra, ela já visualiza, né? Já testemunha um filme, já testemunha uma história muito diferente. Né? Já testemunha um ambiente, já testemunha uma civilização praticamente diferente, com outros traquejos, com outros cacuetes, né? Então, realmente, essa velocidade está muito maior. E aí a gente começa a encaminhar o papo para entender isso, né? A gente tem o CPD, nós estávamos lá no aquário, como você comentou, né? Então, cansei aí de limpar teclado, desmontar teclado, tirar as molinhas, aspirar teclado, né? Cheguei a ter o privilégio aí de montar um CP500 da Prológica, né? Então, fora do meu tempo ali, mas uma coisa que eu já começo com 286, 386, né? Conheci XT, mas não cheguei a utilizar XT fortemente no meu dia de trabalho, falando de PCs, né? Mas como que a gente começa a se movimentar para sair daquele CPD, para sair daquele ambiente de aquário e começar a buscar esse protagonismo? A gente pode ir desdobrando melhor sobre esse caminho. Se você tentar pegar na linha do tempo, eu acho que assim, a nossa área de tecnologia, ela teve um processo de evolução grande, e é importante entender que são camadas. Eu gosto de dar essa analogia, né? São camadas, ou seja, é necessário, para você ir evoluindo, é necessário ter vindo anterior. Você não consegue saltar direto. Exatamente. Então, por exemplo, no início, vamos pensar lá pelos anos 60, início dos anos 70, muita coisa era empírica. Não existia ainda estudo desenvolvido em cima daquilo que se tornaria uma ciência. Não existia. Então, tem que ser valorizado também. Aquele pessoal trabalhava na base da tentativa e erro, né? Descobrindo as coisas, registrando essas coisas e criando o que se tornaria a ciência para as próximas gerações. Então, hoje, muita gente olha para aquilo, talvez com desdém ou não dando devida importância, mas foi fundamental, né? Não conseguiria chegar onde a gente chegou. Às vezes eu me pego conversando com algumas pessoas que não se atentam, inclusive,
de quando efetivamente as coisas surgiram. Porque às vezes as pessoas se confundem com aquilo que foi disponibilizado quando aquilo foi criado. Né? E tem várias tecnologias que estão no nosso dia a dia e que passam por isso. Né? Você acha que foi criada determinada coisa ali, e na verdade ela já está ali há muito tempo na estrada e vem evoluindo nesse processo de camadas. Né? Durante a pandemia aconteceu uma situação bem curiosa também, a gente teve bastante lives, né? Aquela coisa para tentar aliviar um pouco daquele sofrimento nosso. Né? E eu estava numa dessas e uma pessoa que estava participando junto comigo falou assim, não, porque essa tecnologia do low code, né, que surgiu agora, há poucos anos, 2013, 2014, e eu falei, gente, no final dos anos 80, assim, eu trabalhei com uma tecnologia que fazia low code dentro das limitações da época, dentro do contexto da época, mas era uma tecnologia que rodava no mainframe da IBM, mas o apelo já era esse, isso que é interessante entender. Quer dizer, 20 anos antes, o apelo já era esse. O argumento da venda do fabricante já era esse. Você vai precisar perder menos tempo escrevendo seus códigos, porque eu já vou te dar a chance de sair, não vai sair mais do zero. Você vai responder algumas questões, algumas perguntas para mim, e eu vou te entregar um programa já quase pronto. Depois você dá uma melhorada, você edita esse programa, melhora, e aí... Então, olha só, já era o apelo naquela época. Né? E aí, mas a pessoa menos, né, mais desavisada, aí ela acaba confundindo. A gente está vivendo isso com a inteligência artificial, né? Embora... Já temos há muito tempo entre nós. Décadas. Agora exatamente. Democratizado. Então, eu acho que isso é um processo meio comum. E a gente observa isso. Se você olhar na linha do tempo, a gente observa isso. Né? Então, eu acho que à medida que você tem mais acesso às tecnologias, elas também ganham. O preço cai, obviamente, então isso permite mais acesso, permite mais pessoas desenvolvendo, criando coisas, então você gira a roda para o lado positivo, né? Para o círculo virtuoso. Né? Então eu acho que a evolução ao longo da história da tecnologia obedece muito a essa característica. Então, a cada ciclo, as coisas, se você cria mais volume de ofertas, de soluções, de tecnologias, isso faz com que elas sejam mais baratas e, naturalmente, vai girando essa roda. Você vai permitir que mais gente tenha acesso. Né? Imagina, né? Você comentou aqui no início do papo, né? A gente sai de um momento onde a gente dividia terminais para poder digitar o programa que você tinha escrito na mão, né? Para hoje que você tem, aí eu não sei de cabeça o número, mas você tem algumas vezes mais celulares do que pessoas no planeta. É um indicador impressionante, né? Sendo que o celular, como a gente também já falou aqui, já tem, né? Se eu for pegar ali comparativamente, ele tem a potência dele muito superior à tecnologia que era disponível, né? Como o pessoal brinca, né? O teu telefone celular está no teu bolso, é algumas vezes mais forte, né? Tem mais capacidade de processamento do que o computador que botou o homem na Lua, né? Eu diria até eu seria mais radical. Os celulares que temos no bolso atualmente, nos bolsos, eles são provavelmente mais poderosos do que os nossos notebooks, computadores, etc., de 10 anos atrás. Sim. De 12, talvez 10, eu não tenho muita certeza, mas né, computadores normais, quando você pegar, sei lá, processadores como um Celeron da vida, né, tenho certeza que os celulares de hoje são muito mais potentes. E a evolução continua à medida que vão se criando soluções que permitam que a experiência que você tem usando o celular seja cada vez melhor, permitindo que você faça tudo com ele. Né? Porque quando sei lá, 2010, por aí, quando surgem os smartphones, né, mais ou menos nessa época aí, e começam a surgir os primeiros aplicativos, aquela coisa toda. 2006, eu acho. Mas por ali você ainda a experiência não era tão boa. Então muitas vezes você tinha ali o aplicativo, mas você preferia usar no computador, né? A interface do computador. Você fala, não, mas eu enxergo melhor, os botões são melhores, a forma, tal, a usabilidade. Tal. Cada vez isso vai caindo, né? E as gerações mais jovens não têm mais nem o computador, como você mesmo disse. Né? Elas acessam tudo usando celulares ou tablets, enfim.
falando de processamento, dessa mudança, você me lembrou, né? Eu acho que era provavelmente 1999, talvez, e eu lembro de pegar na mão um K62500, né? Um processador, e eu olhar aquele processador, assim, olhar aquela placa-mãe e pensar, cara, será que a gente vai conseguir projetar algo tipo, mais poderoso que isso em algum momento? Né? E eu lembro que eu tive acesso a esse K62500, eu não lembro se era 99, provavelmente era, mas eu tive acesso a uns 4, 5 meses antes do lançamento oficial da AMD para aquele momento. E eu lembro, cara, eu não sei se fisicamente a gente conseguiria. E provavelmente hoje, sei lá, deve ter dispositivos Bluetooth que tem um processamento maior, né? Ou dispositivos beacons que devem ter um processamento talvez maior. Não sei se estou falando muita besteira, mas do que aquele K62500 da época. Com certeza, com certeza. E essa evolução, só para retomar o ponto que você me tinha perguntado da evolução dentro da empresa, né, das corporações, ela se reflete também dentro das corporações. Por quê? A área de tecnologia dentro das organizações, ela também vai mudando, vai se adaptando e vai evoluindo junto com a própria indústria da tecnologia, né? Porque à medida que no início você tinha que ter um profissional de tecnologia que gastava muito mais tempo com atividades mais operacionais, porque para eu conectar alguém à rede, nos primórdios, eu levava um tempo, eu tinha que fazer jumper de placa de modem, entendeu? Muitas vezes jump físico de placa de modem. A imensa maioria jumpeando. Várias pessoas tinham que codificar comandos reis para fazer a comunicação. Então você levava um tempo. À medida que você não tem mais que gastar tempo com essa parte, você ganha o tempo para evoluir em outra parte. Eu acho que a nossa área soube aproveitar bem. Vai organizando o foco, né? E foi evoluindo e ocupando outros espaços. O espaço do negócio, entendendo como aquelas tecnologias podiam evoluir o negócio que elas estavam trabalhando. Entendeu? E eu acho que essa é a grande sacada que muda o papel da TI dentro das organizações. Certamente esse ganho de tempo pelas automatizações, pela escala da tecnologia é fundamental para isso, né? E a gente pega um modelo de que muitas empresas ainda trabalham nesse modelo, né? Você tem a área de TI e as áreas de negócio, né? A área de TI é mais uma área dentro das áreas da empresa, mais um sistema, mais uma estrutura meio que avenato e etc. Sim, né? Então você vê isso na maioria das empresas ainda, essa divisão, área de negócio, áreas de negócio e área de TI, né? Enquanto a área de TI, e aí te peço para ver se você concorda, enquanto a área de TI ela estava focada na redução de custos, no ganho de eficiência, né? A área de TI ela estava como uma área de apoio, absolutamente apenas como uma área de apoio nesse momento, porque eu não consigo ver de uma maneira clara, né, naquele momento, como executivo de uma empresa dessas, como que aquele ganho de eficiência, como que aquele ganho de produtividade, redução de custo, vai me ajudar a aumentar, né, as minhas vendas, por exemplo. Né? Ou porque, como dizem por aí, ou você é campeão de vendas ou campeão de custos. Né? Então, área de TI reduzindo, trazendo eficiência, mas ainda não trazendo mudanças para o negócio. Não se entendendo como que a tecnologia faria naquele momento eu aumentar a minha quantidade de vendas, aumentar, né, a minha base de clientes. E quando começa a ficar mais claro, através da tecnologia, como que a TI consegue aumentar as vendas, como que a TI consegue mudar um modelo de negócio, como que a TI consegue, chamar de TI, né? Como que ela consegue aumentar a base de clientes, eu entendo que, com todo o suporte que você comentou da tecnologia, eu acho que é nesse momento que você começa a ter tecnologia de negócios. Você começa a olhar para a estrutura corporativa e entender que as caixinhas, como elas estavam divididas, funcionavam. Mas que talvez a companhia tenha que pensar em como reestruturar essas caixinhas através de fluxos de valor, orientadas a produtos, porque aí você começa a falar de um P&L que sustenta tanto a TI quanto a área de negócio juntas. Porque eu vejo, por exemplo, que enquanto as empresas tratarem o P&L separado, a TI sendo um custo, a TI atendendo seus clientes internos, né? É difícil conseguir fazer essa composição de ter uma tecnologia de negócios.
né? Faz sentido? Você acha que eu estou viajando muito? Não tá. Você falou muitas coisas aí, Budó. Vou tentar, vou tentar compartimentar, mas assim, primeiro, a tecnologia ela sempre vai ter um papel forte nessa questão de eficiência operacional. Eu acho que é inerente. Isso nunca vai sair da agenda, né? Eu não acho que deva sair da agenda. Ela só, assim, o que eu acho é que as grandes empresas, as empresas que conseguiram se destacar no uso mais eficaz e eficiente de tecnologia, perceberam que esse não deveria ser o fator preponderante, não deveria ser o protagonista da agenda. Exatamente, entra na estratégia. Outra coisa importante de entender, a gente está sempre falando do ponto de vista da área de tecnologia para fora, né? Mas se você inverter o ângulo, a tecnologia também ficou mais acessível para os não de tecnologia. E eu acho que isso foi muito bom. Esse movimento foi muito interessante. Então, à medida que uma pessoa que, sei lá, vamos pensar, uma pessoa que entende muito de finanças, ela começou a poder usar tecnologia sem depender de um daqueles maluquinhos que ficavam no aquário. Entendeu? Então, assim, quando as planilhas, né, as famosas planilhas, que na minha humilde opinião aqui é a melhor solução da história, é o GOAT da tecnologia, para mim são as planilhas eletrônicas, tá? Porque elas são capazes de fazer coisas impressionantes com um nível de exigência muito baixo de conhecimento técnico. Então, quando você permite isso na mão, coloca isso na mão de um profissional especializado em outros setores e ele começa a perceber o quanto que ele ganha fazendo isso, você faz esse casamento, você junta isso. Então, a pessoa de tecnologia, ao perceber isso, falou, opa, peraí, eu tenho um parceiraço aqui agora do meu lado, porque eu não preciso... Eu vou fazer, mas se ele faz junto comigo, a gente vai muito mais rápido e muito mais longe juntos, né? Então, acho que essa é uma outra sacada importante. Isso propiciou com que a tecnologia se espalhasse pela empresa, né? De uma maneira que pudesse ser mais utilizada, de uma maneira que a alavanca fosse mais forte. Entendeu? E as empresas que perceberam isso, e as áreas de tecnologia, os profissionais de tecnologia que perceberam isso, certamente se deram melhor. Entendeu? Os resistentes? Sim, sempre vai ter. Né? A turma que, não, tem que ser feita pela tecnologia. Isso já não tem mais espaço. Ainda tem empresa que faz isso? Sim, certamente tem. Mas eu acho que isso já pertence ao passado. Assim como para mim pertence ao passado essa divisão. Né? Quer ver? Uma frase que eu já repeti em alguns fóruns aí. Eu não gosto da frase, precisamos alinhar TI ao negócio. Porque essa frase parte do princípio que somos áreas diferentes. Que não estão alinhados. Nós não somos áreas diferentes. Nós não somos empresas diferentes. Nós somos da mesma empresa, com responsabilidades diferentes, competências diferentes, mas com um único propósito. Então, assim, eu não gosto do conceito de cliente interno da área de TI. Para mim, eu e você, que é um cara de negócio, devemos juntos trabalhar para o nosso único cliente que está lá fora. Simples assim. Você não pode ser meu cliente. É uma expressão que eu tento colocar para algumas pessoas, que eu não gosto de ouvir, é mais ou menos assim. Né? Quando, sei lá, existe uma falha num sistema e você chega para mim e fala assim, o seu sistema caiu e eu não estou conseguindo bater a minha meta. Desculpa, não é o meu sistema, é o nosso sistema. E não é a sua meta, é a nossa meta. Eu vou sofrer tanto quanto você se a nossa meta não for atingida. Então, sofra tanto quanto eu se o nosso sistema não estiver disponível também. E vamos juntos descobrir como fazer para ele voltar a funcionar. Todas as empresas estão assim? A gente sabe que não. Mas eu garanto para você que quem está assim está na frente. Está na frente. Não é à toa, não é sorte. Entendeu? É um processo evolutivo. Né? E a gente começa a observar que é daí que sai aqueles casos que você vê do pessoal da área de tecnologia assumindo funções em áreas de negócio. Entendeu? Não é coincidência, entendeu? É um modelo de pensamento diferente, é um outro mindset mesmo que a empresa tem que ter, uma outra cultura que a empresa tem que ter. Concluindo esse seu ponto, eu acho que quando eu falo que uma empresa ela realmente é tecnológica, é quando as áreas de negócio entendem, né, vou chamar de áreas de negócio, que elas entendem que o negócio delas, com que elas trabalham no dia a dia, é cada vez mais tecnológico.
né? E aí elas começam a entender que esse firewall, esse muro de fogo entre a área de TI e as áreas de negócio, ele não existe mais, porque todas as áreas de negócio passam a ter tecnologia. Então você pega, por exemplo, a gente comentou um pouquinho, acho que fora do ar, né? Você pega, por exemplo, a área de RH, né? Pô, a área de RH hoje já vive de People Analytics, já trabalha com plataformas de ATS, já tem N plataformas, todas digitalizadas de avaliações, entendeu? Então, não necessariamente aquele profissional de RH ou aqueles profissionais deixam de fazer o core do dia a dia deles, mas agora eles têm um apoio tecnológico fundamental. Você pega uma área de finanças, planejamento e etc. Pô, se não tiver uma ferramenta para organizar o seu budget, pega um EPM, um Hyperion, pega uma ferramenta que apoie e dê sustento a esse processo, cara, já está atrás, já demora mais, já está ineficiente perto dos concorrentes. Então, quando a gente olha e diz que aquela empresa realmente ela é uma empresa hoje tecnológica, é isso. É porque as pessoas de negócio entendem que tudo ali é tecnologia. E é mesmo, né? Assim, a gente, assim, se você acompanhar ao longo dos últimos anos, o surgimento e o crescimento de determinadas empresas, são empresas de tecnologia em outros negócios, né? Então, a gente, sei lá, exemplos clássicos, né? O que é um Uber? Né? Tu não sabe, o Uber não tem um carro, né? Então não é essa a expressão que todo mundo fala. O Uber é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que tem um aplicativo e com um modelo de negócio que deu muito certo, assim como tem o Airbnb, são empresas de tecnologia, né? Então acho que assim, a inovação, quando o modelo de negócio passa por isso, quando ele consegue perceber o uso da tecnologia junto, ele alavanca o negócio de uma outra maneira, numa outra proporção, numa outra escala, ele sai na frente. Sim. É inevitável. E a gente observa isso na prática quando você olha quem está na frente aí. Você pega um ranking qualquer, de vez em quando eu faço isso por brincadeira, Budó, mas assim, se você voltar 30 anos no tempo e pegar os rankings de empresas por valor de mercado, da Fortune, por exemplo, você vai pegar o que lá, 30 anos atrás? Empresas de petróleo, empresas automotivas, alguns grandes conglomerados industriais. Tal. E hoje? Das 10 empresas, deve ter, sei lá, 6 ou 7 devem ser empresas de tecnologia. Entendeu? Além do valuation ter multiplicado algumas vezes, né, acima do simples correção monetária, vamos pensar assim, né, ela é uma demonstração clara que tem diferença aqui, gente. Não é possível que vocês não percebam isso, entendeu? A inovação está presente claramente. Se você pega um ranking das inovações, você pega aquela Fast Company que faz o ranking das empresas mais inovadoras, é empresa de tecnologia. Ou empresas que usam tecnologia como sua alavanca principal. Então, por isso que eu acredito muito nessa questão. Não dá para ter essa postura passiva ainda de achar que a área de tecnologia é uma área prestadora de serviço. Então eu sou cliente da área interna, vou ficar sentadinho esperando que ela venha aqui me falar como fazer alguma coisa, como implantar um sistema novo. Não tem mais espaço para isso. Né? E não tem espaço também para o profissional de TI que acha que é isso o papel dele. Entendeu? Por exemplo, o cara que fica incomodado, né, é clássico aquela questão das áreas fantasmas de tecnologia espalhadas. Os Shadow ITs espalhados na empresa. Né? Eu acho que tem que ter um limite de você ficar com raivinha, sabe, desse processo. Né? Porque claro que tem o cuidado da informação, tem o cuidado da segurança, tem o cuidado do processo, mas você não pode impedir a possibilidade da evolução. Talvez as áreas mais focadas em tecnologia, elas tenham que ter um processo de conversar com a Shadow IT, porque a Shadow IT normalmente ela acaba ganhando espaço porque as áreas de tecnologia trazem uma burocracia talvez maior, um compliance maior do que a Shadow IT. A Shadow IT, teoricamente, ela é mais ágil, né? Ela seguiria menos processos, menos compliance, teoricamente. Né? Então, talvez essas áreas tivessem que ter um certo protocolo para conseguir conversar. Né? Porque aí você garante que, por exemplo, aquela área de Shadow IT especificamente, que está trabalhando com Martech, por exemplo, entregue algo que vai ter que ser sustentado.
Algo que vai ter que entrar dentro do meu portfólio, do meu parque aplicacional, e aí de repente eu estou recebendo um código feito sei lá, em um PHP antigo, estou levando um ASP clássico, e aí você olha e diz, cara, desculpa, eu não consigo dar manutenção disso aqui dentro de casa, eu não tenho. E aí essa segregação entre TI, negócio e a Shadow IT começa a complicar esse triângulo amoroso. Porque, não, o negócio vai te dizer, não, mas esse aqui que está feito, aqui que os caras fizeram, me atende perfeitamente. E aí você olha, de novo, um negócio feito em ASP clássico, monolítico, que você olha e diz, putz, isso aqui vai me dar uma baita dor de cabeça e eu nem tenho profissionais para conduzir a manutenção disso. Né? Então, talvez uma maneira de ter esse diálogo. Mas, assim, o desafio que eu coloco, assim, a questão que eu coloco para você é, por que a área de negócio foi atrás de uma solução sozinha? Eu colocaria na mesa, né, uma performance de uma dita área de negócio, de tecnologia que não está atendendo a velocidade que o negócio precisa. Né? E colocaria questões interpessoais também aumentaria um pouquinho o leque para questões interpessoais. Às vezes, nem todo mundo está disposto a negociações do mercado corporativo. Isso, claro, passa por isso também, mas eu acho que naquela linha que a gente estava conversando, de entender que somos uma única organização, atuamos junto para um único propósito, para um único cliente, você evitaria isso, porque seria tão natural que você estivesse junto com essa pessoa de negócios, participando de algum evento, participando de alguma coisa, tendo acesso a uma oferta de um fornecedor qualquer, de uma tecnologia nova, e ali já incorporando isso. Outra questão que eu sempre coloco é essas questões burocráticas que a gente gosta de falar, né? Elas são burocráticas até o momento que você consegue fazer todos entenderem o que motiva aquela questão e como fazer aquilo entrar na corrente sanguínea. É como um LGPD, para sair do campo da tecnologia. Vai. Como um LGPD. Entender por que precisa. Por que precisa de um LGPD? Em algum momento eu vou ser prejudicado, eu vou ter situações. Quando você entender, você não vai precisar ter uma área de LGPD te controlando para saber se você está cumprindo a regra. Você vai cumprir a regra naturalmente, porque você entendeu. Então, quando você estiver aí fuçando alguma coisa, se estiver buscando, naturalmente você vai falar assim, peraí, deixa eu ver como é que ele está respeitando aqui os dados aqui dos meus clientes. Eu vou botar os dados dos meus clientes nessa plataforma. Como é que faz? E para tirar depois? Naturalmente, você não precisa ter alguém ali atrás fazendo esse papel de controlador, seja uma área de tecnologia ou seja uma área de auditoria, de compliance, qualquer coisa assim. Então, um pouco dessa burocracia, na verdade, é como você estabelece o seu modelo de trabalho. Se o modelo de trabalho for um modelo fluido, a pessoa vai entender já na ponta. E ela vai incorporar essa boa prática, porque não é uma invencionice de uma área de tecnologia. Tem uma motivação justa ali, entendeu? A burocracia ela organiza essa entropia corporativa, que se você não tiver uma burocracia para conseguir ter, né, os protocolos, para você ter a estrutura, como que flui a comunicação, você vai cada vez aumentar, piorar essa entropia, essa bagunça dentro de uma corporação. Então é necessário a burocracia sim, e avaliar o quanto, aí analisando os processos, o quanto aquela burocracia está fazendo sentido. Porque muitas vezes, como aquele negócio que a gente escuta falar bastante de cortar a cabeça do peixe, porque não cabia na bandeja, e aí todo mundo corta a cabeça do peixe. Mas enfim, boa. ACP, cara, o papo está muito bom. Tem material para a gente falar mais vários encontros nossos aqui. Né? Infelizmente, o material tem muito ainda para a gente falar, mas o tempo está curto. Né? Então, acho que a gente já vai se encaminhando aqui para as questões de futuro. Né? Visão de futuro. Quando a gente fala nessa transformação, e hoje sim, a tecnologia é protagonista na maioria dos negócios. Como a gente estava falando em algum momento, né, cara, a empresa que não caiu na real e entendeu que ela precisa trazer de uma maneira estratégica para o seu negócio tecnologia de informação, tecnologia por si só, né, cara, preciso colocar. Né? Então, beleza. Quando eu vejo na visão de futuro, me parece então uma verdade de que, como você comentou, as grandes empresas estão nessa estratégia de trazer a tecnologia e de serem grandes tech companies de uma maneira ou de outra. Data company, tech company. Né? Na visão de futuro, você acha que isso é um caminho que vai começar a seguir de tamanho a tamanho de empresa? Por exemplo, primeiro as grandes
tomarão esse tipo de postura. Depois aquelas que já não têm um faturamento tão expressivo, em algum momento vão optar por isso. Como que você vê esse futuro? Talvez menos o critério financeiro, assim, de faturamento, talvez mais um critério cultural, né? Então tem setores, tem indústrias, tem segmentos que culturalmente, historicamente, são bastante próximos dessa questão da tecnologia. Por exemplo, o setor financeiro brasileiro é conhecido por ser um setor que sempre investiu muito em tecnologia, se tornou até uma referência mundial, né? Com vários serviços e tudo mais. O nosso Pix é uma referência para dezenas de países, né? Que vêm aqui ver o modelo para poder copiar no seu país. Então, assim, setores naturalmente que vão sair na frente, que já estão fazendo esse futuro acontecer no presente. Essa é a verdade. Outros setores são um pouco mais distantes, porque são um pouco mais resistentes, mais avessos. Mas eu não acho que é uma questão do tamanho da empresa ou do seu faturamento e tal. Eu acho que tem um pouco a ver com a questão mais cultural. Mas para mim é um movimento sem volta. É um movimento sem volta. É um movimento onde a tecnologia é ubíqua mesmo, ela vai estar presente de maneira total em todas as organizações. Ela realmente vai se tornar uma competência. O uso da tecnologia vai se tornar uma competência a ser adotada, a ser tida por todos os profissionais. Entendeu? Todos os profissionais. E vai se misturar de uma maneira que você não vai nem muito perceber. É diferente da tecnologia pura, né? Então, assim, as pessoas que vão escrever essas coisas vão continuar, a gente vai continuar tendo... Do capô, né? Debaixo do capô vai ter que ter alguém lá fazendo, claro, mas o uso da tecnologia, que há alguns, sei lá, 2 décadas atrás ainda exigia um nível de conhecimento muito grande e fazia ter essa diferenciação, eu acho que cada vez está diminuindo, fazendo com que todo mundo possa utilizar plenamente. É a democratização, de maneira plena, segura, né? Porque antigamente assim, não, dava para usar, mas fazia bobagem, dava para usar, mas punha em risco a organização, dava para usar, mas não era performático. O que eu acho é que esse caminho é inexorável. Vai usar e vai ser bom. Entendo que as áreas, vou chamar assim, as áreas de negócio se tornam cada vez mais e mais tecnológicas, né? Em algum momento, não lembro se fora do ar ou conversando aqui, você deu o exemplo do Excel. Né? Então, o Excel é uma ferramenta que praticamente todo mundo utiliza no seu dia a dia. Né? Óbvio que existem limitações para algumas pessoas, nem todo mundo sabe fazer VBAs, nem todo mundo sabe plugar em fontes externas, nem todo mundo às vezes sabe dar, né, uma fórmula, escrever uma fórmula de maneira correta. Mas, em linhas gerais, todo mundo sabe utilizar o Excel. Esse paralelo entre o Excel e, por exemplo, ferramentas low-code, né, ou até mesmo chamar de um Power BI, ferramentas de visualização de dados, RPA, que são, sim, na minha opinião, ferramentas low-code. Né? Você acha que vai haver um crescimento muito maior nas áreas de negócio no uso dessas tecnologias? Eu vejo, por exemplo, essa questão do uso de dados, né? E é interessante porque a nossa área ela tem uma característica de muitas vezes requentar o tema usando outro nome para a mesma coisa, né? Processo evolutivo. Então, há pouco tempo a gente estava conversando sobre essa questão do Analytics, né? Que já foi BI, e quando eu comecei a trabalhar, chamava-se Sistemas de Informações Gerenciais, ou SIG, ou MIS, porque eu trabalhava em empresa americana e usava o nome em inglês, né? Então, sempre teve. Então, assim, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, as pessoas já sabiam do poder que elas tinham ao usar os dados. Os insights. As possibilidades. Só que era mais difícil gerar esses dados. Era mais difícil quebrar isso, criar esses filtros para poder provocar esses insights. Isso foi facilitando. Há pouco tempo, Budó, eu assisti uma demonstração de uma solução onde a pessoa, via prompt, constrói os dashboards. Via prompt, tipo de um GPT. E depois, não era só escrevendo no prompt, era falando. Essa solução plugou uma interface para reconhecimento de voz. Então, você imagina uma pessoa da área de negócio, seja lá qualquer pessoa da área de negócio, falando, verbalizando. Eu quero um relatório, eu quero uma tabela com essa informação, quebrada por aquilo, conectada com tal dado, relacionando com tal...
Olha o poder disso, a facilidade disso. Então, para mim, esse caminho não tem volta. É isso que eu falo, é o uso da tecnologia. Para isso acontecer, tem que ter alguém debaixo do capô. E vai continuar tendo. Mas, até pouco tempo atrás, para isso acontecer, tinha que ter, além do cara debaixo do capô, tinha que ter mais gente em volta para poder as coisas funcionarem. Preparando tudo. Então, o que eu acho é que esse processo evolutivo vai caminhando. Essas soluções todas, elas caminham para esse modelo. Entendeu? Seja o low code, ou seja, as automações via robôs, como você citou, os RPAs, elas caminham, levam isso para os processos terem. E aí a tecnologia vai embarcando de uma maneira quase que transparente ali, entendeu? Não dá mais para separar. Por isso que eu defendo aquela questão. Não dá para separar a tecnologia, então vamos alinhar. Não tem alinhamento, está junto já está junto. Sim. Deduzo e concluo aqui que é fundamental, né, que as pessoas que estão saindo das universidades, se formando, indo para o mercado de trabalho, nas áreas de negócio inúmeras, elas vão sim ter que cada vez dominar mais a tecnologia. Hoje em dia, eu acho que assim, é difícil assim, entender que uma criança hoje já não tenha essa aptidão, né? Assim, quando eu paro para pensar que, por exemplo, nos anos 90, eu trabalhava num banco e o presidente, que não era brasileiro, ele trouxe numa viagem, ele trouxe um computador para ele, um laptop, né? Um laptop. E ele trouxe já com um mouse, que era uma inovação, o mouse. O Windows, a versão, já nem me lembro qual era a versão, 3.1, talvez 3.1, caixinha cinza. Ela trouxe aquilo e aí ele pediu, né, a secretária ligou para mim e falou assim, você pode vir aqui ajudar? E aí ele pediu para eu dar aulas para ele para aprender a usar o mouse. Isso não existe mais. Uma criança de 2, 3 anos, ela já nasce com esse negócio, né? Assim, eu diria que nem sabe o que é mouse, né? Só aqui, exatamente, assim, essa interação. Então, eu acho que hoje todos os profissionais em todas as áreas já têm essa interação, até porque a nossa vida já tem essa interação. A gente pede comida pelo celular, a gente pede o transporte pelo celular, a gente acessa todas as informações que a gente quer pelo celular, entendeu? A gente vai votar mostrando o celular. Então, a tecnologia, quando eu falo dela estar dentro, inserida ali, você nem percebe. Né? É isso que eu estou falando. Ela está tão entranhada já na nossa realidade que é isso. Então, todo mundo vai ter que ter essa capacidade de mexer. Não consigo mais conceber a ideia de alguém tendo que ensinar alguém. Né? Eu falo isso, por exemplo, quando a gente constrói um sistema, né, implanta um sistema, a gente dá os treinamentos para um sistema. Eu te pergunto, alguém recebeu o treinamento para usar o iFood? Não. Precisa? Não. Então, para mim, a referência de qualquer implantação de sistema você tem que construir um sistema que não precisa ser treinado, que ele seja tão intuitivo, tão simples de usar, tão fácil de navegar. É claro que eu estou comparando complexidades, não dá para falar disso de um ERP cheio de processos e regras. Né? Mas, assim, a gente tem que mirar isso, a gente tem que projetar, porque essa é a nossa realidade já hoje, não estamos falando de futuro, hoje já é a nossa realidade. Então a gente tem que fazer as soluções corporativas olharem para isso, porque essa é a realidade. Boa. ACP, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por vir conversar conosco. Acho que o assunto aqui, como eu comentei com você, vale muitos outros encontros, né? A visão de futuro é cada vez mais intenso o uso da tecnologia, né? Então a gente vai ter cada vez mais plataformas, soluções, serviços de forma digital. Talvez a gente vá ter mais soluções de voice assistant, talvez a gente vá ter cada vez mais uma interface de IA. E eu acho que a gente está vendo isso no dia a dia. Mas eu queria agradecer de novo, mais uma vez, de coração, por ter vindo. E deixe seu recado também. Não, eu agradeço de novo o convite. É sempre bom essa troca, né? essas experiências, essa possibilidade de conversar é sempre interessante. Então, Budó, obrigado Taking, e vamos até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez. Para você que está assistindo, fique atento, não perca o próximo episódio do Taking Cast no YouTube e no Spotify.